Não é um processo que você escolhe. Todas as crises que você pode imaginar sucumbiram de uma vez só, sendo que eu nunca tinha tido nada. Sendo sugada, assim, ó. Miriam, o que é a noite escura da alma? A noite escura da alma, ela é um processo muito pesado, Suzy. Ela é um processo interior. É isso mesmo que eu imaginei. Eu pensei Essa na hora concha. uma concha se fechando. É uma concha se fechando. É uma concha se fechando, onde toda a realidade que você vive ou que você vivia desaparece. Isso Toda a realidade desaparece. Toda. É realmente uma escuridão tão profunda que absolutamente nada mais faz sentido, nada mais encaixa, nada mais existe. Você começa a se questionar sobre tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você passou, tudo que você entendeu ou compreendeu da vida, quando todas as suas crenças quebram, tudo aquilo que você acreditava ser real quebra. É uma quebra. É uma quebra. Nesse momento, você olha tudo que viveu para trás, fica sem sentido, é isso? Fica sem motivo? Não, é diferente desse sentimento. Eu acho que além disso, é um processo onde você tenta se agarrar, sabe? E continuar falando, não, mas essa era a minha vida. Era isso que eu tinha, essa é a verdade, porque foi isso que eu construí e não dá mais. Não é um processo que você escolhe. Ele é involuntário e você tenta com toda a sua força se agarrar ao seu passado, aquilo que você construiu. Algumas pessoas falam que é a morte do ego. Nossa, a morte do ego fica profundo para entender, que lindo, a morte do ego. A morte do ego. É a morte do ego. Mas a gente dá a volta por cima? Consegue sair da noite escura da Eu alma? acho que é um episódio que você nunca mais esquece. É algo que sempre vai estar dentro de você. Não existe sair da noite escura da alma. Aham. Não existe saída. É um processo onde você vira e mexe e você volta lá. Vira e mexe e você tá Isso lá. ajuda a pessoa, Miriam? Eu acho que a pessoa ela tem que estar em busca disso, Suzy. Nossa, que visão diferente e bonita. E tem que estar em busca de encontrar esse momento para poder se reciclar, se reinventar, recomeçar. É a busca da vida ou da realidade que você deseja tão profundamente a ponto de você colapsar a sua realidade atual. E colapsar no sentido de destruição, tá? Não é um processo bonito, não é um processo legal, não é um processo fácil, é muito pelo contrário. Você já passou? Passei. Ah, porque quem experiencia é quem mais pode falar. Como você deu, como virou a Miriam Comino de hoje, a mentora espiritual? Hoje é a Miriam. Miriam. Só a Miriam. Eu me chamo de, né, o nome que eu entendi é o código Miriam por conta das redes e tudo que aconteceu. Porque é realmente um processo de, como se fosse uma codificação, sabe? O meu processo aconteceu de 2020 para 2021, no meio da pandemia. Eu tinha uma vida normal, além de trabalhar com a espiritualidade. Eu trabalho com a espiritualidade, sou médium desde criança, desde pequena. Brinco que eu era esquisita. Uhum. Eu era esquisita desde criança, porque na minha realidade não existiam pessoas iguais a mim. Né? Eu fui criada numa família que não tinha religião, a maior base católica, nem muitos evangélicos não tinham. Então, era o processo da esquisitice mediúnica, né? Onde a gente sente, vê coisas que ninguém vê. E até eu começar a compreender tudo isso foi uma longa jornada. Até que eu me encontrei em diversos templos religiosos. Então, com 13 anos, 14, eu já estava frequentando o kardecismo. Eu brinco, com 10 anos eu estava sendo arrebatada na igreja pelo pastor. É uma sucessão, né? Desde criança eu já sabia que as coisas não eram só isso, sabe? E eu queria buscar mais, eu sempre soube que o caminho era Deus. E foi uma busca desde criança. A minha família não ia à igreja, então eu pedia para ir com a vizinha, com a mãe da minha amiguinha, deixa eu ir com você. E ia para todos os lugares e templos que me levavam. Sempre fui. Então foi uma jornada mesmo. Né? Com 19 para 20 anos eu comecei a trabalhar em
na mediunidade em templo de mesa branca, kardecista, depois na Umbanda, fiquei mais de 15, 16 anos sendo umbandista, montei um centro umbandista, até que chegou um momento que a vida é como se tivesse chegado num limiar, Suzy. Não deu mais para conciliar a vida que eu tinha, o trabalho normal. Eu era mãe, fui mãe muito nova, 2 filhos, casamento, cachorro, periquito, papagaio, emprego que eu trabalhava 15 horas por dia, fora a mediunidade aflorada, que eu trabalhava 2, 3 vezes por semana fazendo caridade, e faço isso até hoje. E chegou uma hora que colapsou. Eu tive um burnout, onde todas as crises que você pode imaginar sucumbiram de uma vez só, sendo que eu nunca tinha tido nada. Então eu passei por uma internação de 3 meses. Nossa! 45 dias num hospital comum e o restante dentro de um hospital psiquiátrico. Nesse nível? Nesse nível. Porque ninguém achava que eu tinha. Como é que era a sua consciência nessa época? Você conseguia entender o que estava acontecendo? Ou pior é que você não entendia? Não entendia nada. Eu achava que estava tudo bem, os meus mentores, os meus guias, os meus orixás, iniciado em todas as linhas, tantas linhas de esquerda, meus protetores, meus guardiões. E nesse momento eu falava, cadê todos vocês? Onde vocês estão? Não existia nada. Nada além de mim mesma. O momento mais profundo foi onde eu passei quase 10 horas amarrada em uma cama de hospital. Porque estavam te considerando louca. Porque estavam me considerando, assim, eu tive todas as crises a ponto do meu corpo físico não funcionar. Eu não conseguia andar, falar, comer. Eu tinha dezenas de convulsões por dia. Nossa, dezenas de cair no chão, debater, fazer, e ninguém encontrava nada. Era exame na cabeça, era exame no coração, era exame de ponta cabeça, nada. E aí foi engraçado que nesse período uma coisa que não sai da minha cabeça enquanto eu ainda estava no hospital normal. Um enfermeiro, um dia ele falou assim pra mim, Miriam, as suas crises só se acalmam quando eu te aplico o reiki. Eu sou mestre em reiki. Eu falei, como é? Ele falou, é o único jeito que você acalma. Esse processo é um processo, Suzy, que eu chamo de frequência negativa. Que eu venho escrevendo um livro sobre isso desde essa época e que eu ainda não consegui terminar. Frequência negativa. Frequência negativa. Uau! Até anotei mesmo, gente, porque isso é muito. A gente fala tanto de frequência positiva, frequência corretiva, mas frequência negativa. Exato. É o nome do meu livro, inclusive, que eu estou escrevendo e que, do mesmo jeito que você comentou comigo antes de começar isso daqui, ainda não consegui finalizar. Mas eu escrevi mais de 100 páginas estando internada. No meu processo de internação. No processo de internação. O processo de internação era como se fosse um diário da minha internação, o lado A e o lado B. Lado A físico, lado A espiritual. Você faz ideia do que é para um médium estar dentro de um hospital psiquiátrico? De um manicômio? De um sanatório? Sendo tratada como alguém fora do seu juízo perfeito. Fora do meu juízo perfeito. Eu nunca perdi a minha consciência. Isso é importante deixar claro. O meu corpo não respondia. A minha mente continuava ali. Aqui você pensava, você entendia. Tudo. O meu corpo em colapso. E enquanto você pensava, o corpo estava em colapso, você conseguia ver ou se comunicar com os mentores ou realmente zerou tudo? Não existia nada, Suzy. Nem os mentores? Nada. Eu recebi por um desenho, porque não tinha nada. Imagina você ficar num isolamento a ponto de você não ter celular, televisão, internet, ninguém. E ainda, para ajudar um pouquinho mais a situação, eu cheguei no hospital com Covid. Nossa. Então eu fiquei no isolamento, ou melhor, no porão do hospital psiquiátrico, com as camas velhas, colchões velhos, tudo destruído. Sozinha lá? Sozinha, sem ninguém, porque eu tava com Covid, eu via as pessoas dos outros quartos. Você imagina que ficar você com você mesma, assim, doente, o corpo não funcionando, sem botãozinho de socorro do lado, porque isso não existe em hospital psiquiátrico, isso é uma das coisas que eu falo. Vão ficar, a tendência é que fiquem tocando, vão incomodar. O paciente vai incomodar, provavelmente. Eu não sei, porque é tanta coisa assim. Também tem o fio, tem muita coisa que você tem que cuidar, porque o risco ali é muito alto. É muito alto, não pode ter. Como você dá a volta nisso tudo? Eu falo assim, eu nem sei, para te falar a verdade. O que acontece foi assim, eu fiquei num momento tão profundo meu comigo mesma,
Porque a gente que trabalha com a espiritualidade, a gente tem muita consciência de saber que a gente se coloca nas situações, né? Isso. A gente se coloca. Ah, eu me coloquei aqui. Não, então a gente começa um processo, que é o lance da frequência negativa, um processo autopunitivo. Né? É onde a pessoa ela entra numa decadência como se criasse uma realidade paralela. Uhum. Eu não sei se você já assistiu aquela série chamada Stranger Things, Sim. que fala sobre o mundo invertido. É exatamente aquilo. Onde você passa a ser o seu próprio algoz, começa a se punir, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E chegou um momento tão grande assim, onde eu estava tão em colapso, como eu disse antes, né, amarrada mais de 10 horas numa cama, porque as medicações não faziam efeito. E uma médica fez questão de fazer isso, e eu posso contar isso em algum outro momento do que aconteceu. Mas no último segundo, onde não havia nada, só eu comigo mesma. Todas as minhas lembranças, o momento de toda a minha vida, da existência, nascimento dos filhos, mas não vinha as coisas tão felizes assim, né? Que dizem no pós-morte, né? Antes da pessoa morrer, que ela acessa um monte de coisa sobre a vida dela. Isso. Me vinha como se fosse um flash de todas as coisas que me trouxeram até ali. Tudo de uma vez só. Tudo. Todas as coisas. E no fim, eu me lembro de pedir perdão. Uau! Perdão. Era uma escuridão tão profunda, que eu lembro de dizer assim: Senhor, fui eu que me trouxe até aqui. Por favor, me perdoa. E nesse momento, eu realmente morri. Eu tive uma EQM. Uau, de verdade, que profundidade, tô toda arrepiada, que verdade nisso. Aí você teve uma IQM. E diferente das pessoas que relatam que viram um túnel, eu não vi nada disso. Eu senti como se fosse uma grande sucção da minha alma, né? Sendo sugada, assim, né? E de repente eu me vi no mais puro e absoluto nada. Uma escuridão total, um silêncio total, nenhum tipo de luz, era um preto tão profundo que eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu nunca vi. Um silêncio profundo, como se eu estivesse flutuando em algum líquido, algo me segurando, eu sentia que havia algo ali, mas ao mesmo tempo não existia nada, só eu. E era uma paz tão profunda que eu não consigo descrever até hoje. Eu não consigo descrever. E ao mesmo tempo que era só eu, no nada, como eu sinto um movimento. Era um movimento como se fosse uma grande contração. Doía muito, Suzy, doeu. O corpo todo. É que não existia corpo, eu era fluida. Doía tudo que existia em você doía. É como se fosse uma grande... É uma contração a palavra mesma. A palavra é uma contração, sabe, de um parto. Você estava nascendo. E de repente eu via que eu era tudo. O nada era tudo. E o tudo era o nada. E quando essa contração acontecia, era como se eu virasse de ponta cabeça, posição do feto, imagina um ventre, né? E quando eu virava de ponta cabeça, eu sentia a sensação de como se eu explodisse. E aí eu começava a ver... De novo, né? Pedaços, fragmentos, explodindo como se fossem estrelas. E de repente eu via a construção das estrelas, das galáxias, dos planetas, dos orbes, das nuvens, das pessoas, de tudo. E quando eu via tudo aquilo, eu ficava deslumbrada, maravilhada, vendo tudo aquilo que eu via, que era uma coisa absurda, todas as cores, todos os raios, e eu era tudo aquilo. Isso, você era parte do todo. Eu era tudo. Eu era tudo. Eu era tudo, eu era Deus. Eu entendi que aquilo era Deus. Isso. E foi a primeira noção que eu tive na vida de que eu era Deus. A gente ouve e fala isso. Experienciar isso é outra coisa. E no momento que eu entendi isso, eu falei, eu sou tudo.
Eu sou Deus. Na hora que eu tive essa consciência, de novo, outra sucção. Eu sou sugada, passando por diversas camadas. E eu não sei te dizer, cada camada é doendo, como se eu fosse compactada. Sabe? Compactada mesmo. Geometrias. E eu senti a dor de cada uma delas, tá? E quando eu acordo, adivinha onde eu tava? Em casa. No hospital psiquiátrico, na cama. Ah, amarrada. Aí você tomou consciência que estava no hospital psiquiátrico amarrada. Quando eu abri o olho, que eu tava na mesma cama do hospital psiquiátrico, e eu tinha mais ou menos um relance do que tinha acontecido, de onde eu tava, eu não lembrava muito bem direito. Eu olhei e falei, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não queria ter voltado. Fui obrigada a voltar. Foi compactando as formas geométricas e você voltou a ser você. Voltei a ser eu. Seu corpo. Você no meu corpo. recompactou o seu corpo. Eu não, né? Ou eu, porque tudo sou eu, né? E tudo é E foi nesse momento que eu voltei, eu olhei e falei, o que aconteceu aqui? Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Eu acho que é o primeiro relato dessa forma de EQM que eu escutei. Olha que eu assisto relatos. E aí, você estava lá na cama, amarrada. Eu voltei, eu não sei te dizer se eu estava amarrada ainda, mas eu estava na mesma cama. Eu não sei te dizer se foram dias, se foram horas, se foram minutos. Eu não sei te dizer o tempo. Não sei porque não tinha ninguém comigo, tá? Não tinha ninguém comigo ali. Quando eu voltei, quando eu comecei mais ou menos a tomar consciência, quando eu comecei a abrir o olho, entender, porque eu só tinha a visão de onde eu estava. Eu ainda não conseguia entender que eu estava aqui no plano Terra. Ah, certo. Eu demorei um tempo para associar o físico. E aí, conforme eu fui... Eu não lembro se eu fui andando ou se eu fui tomar um banho, eu não lembro, mas eu lembro que a água me ajudava muito nesse processo, Suzy. Muito. Muito. É uma morte e um renascimento sem ter morrido. É impressionante, você falando assim, chega a ser surreal, né? De você imaginar algo tão profundo.